Olá, estamos no dia 18 de setembro de 2025, aqui estou, Juan Brandt, trazendo, como sempre, temas relativos à psicanálise. Recentemente eu fiz um vídeo em que eu comparei o inconsciente na teoria de Jung e na teoria de Freud. Eu recebi uma mensagem, não sei o nome da pessoa, é um e-mail conectando vendas, um arroba, melhor dizendo, conectando vendas. Diz assim: professor, visto que o conceito de superego do Freud e de self de Jung são diferentes entre si, o senhor acha plausível aceitar os dois conceitos ao mesmo tempo? Aí ele põe exemplo. Um indivíduo que tem um superego castrador também pode ter um self? Pois do ponto de vista junguiano, o self é algo a ser alcançado, enquanto o superego de Freud é um regente da moral. Então, essa pergunta dessa pessoa, eu vou sair elaborando aqui uma resposta à indagação recebida. Então, inicialmente precisamos deixar claro o que seria o superego em Freud, né? Superego, o termo original no alemão é über-ich. O über quer dizer acima de. Então, acima do eu. Literalmente, uma tradução literal do alemão, acima do eu. O que se impõe ao eu de algum modo. E o que se impõe ao eu? É a lei moral, é a lei do pai, mas não somente isso. Existe também ali presente aquilo que vem do ideal. O ideal do eu, aquilo que o eu quer alcançar. E é bem aquela bastante difusa confusão entre eu ideal, ego ideal e ideal de ego. Mas é, acima de tudo, aquilo que o sujeito quer alcançar como um ideal, é aquilo que ele, além de querer alcançar, que fala de algo que ele quer projetar sobre o ambiente em que ele convive. Esses dois conceitos, eles às vezes se misturam, às vezes se distanciam. Mas, acima de tudo, fala de uma construção de um porvir. Bem, e o que acontece na estrutura psíquica proposta por Freud? Existe um ego que está entre um id e um superego. Um id que deseja, e um superego que orienta o ego a seguir por certos caminhos. Esse superego pode ser castrador, então ele pode ser aquele que dificulta ao máximo ao ego aceitar as demandas do id, ou pode ser um superego extremamente benevolente, que, se poderia dizer, libera geral. E isso sempre cunhado nos aspectos da sexualidade que para Freud são tão relevantes. Então, este superego castrador, que essa pessoa está trazendo aqui, ela vai passar obrigatoriamente por aspectos da sexualidade que vão surgir numa sintomatologia neurótica. E isto vai ser, em termos daquilo que o sujeito vai projetar no ambiente, vai ser uma marca de todo um conteúdo que para nós como psicanalistas vai indicar que existe todo um conflito interno entre repressão e desejo. Aí estaria então o tal do superego castrador. Mas como é que ficou o ego do sujeito? O ego teve que lidar ali. E
o que seria do processo psicanalítico? Conseguir que esse ego consiga administrar as pressões de um lado do id, do outro lado do superego. Então, a harmonia interior do sujeito vai ser alcançada na medida em que ego, que é o eu, né, consiga administrar bem as demandas tanto da instância denominada id quanto da instância denominada superego, e ele consiga levar a vida sem uma patologia que prejudique sua ligação com a vida. Bem, vamos pensar no self junguiano. Eu não sou junguiano, já disse isso de outra vez. Eu não estou habilitado a falar sobre a psicologia analítica de Jung. Mas tá, eu conheço os conceitos, eu posso falar em termos de conceito. Como clínico, como experiência de vida, eu não tenho nada da psicologia junguiana e não me atrevo a falar nesse sentido. Então vou estar falando a partir de teoria. Então o que eu sei do self junguiano? O self corresponde a uma integração de um todo do sujeito. O sujeito, então, alcançaria no seu processo de desenvolvimento uma integração entre todas as demandas e possíveis repressões, mas principalmente teria conseguido elaborar bem aquilo que é sua submissão a todas as demandas da civilização. E encontraria um equilíbrio que o levaria a todas as realizações consideradas, será que eu posso usar a palavra adequadas, talvez, para um ser humano? Vamos pensar, conseguir esse estágio parece bastante difícil. Eu vou dizer por quê. Porque as pessoas que conseguiram integrar, inclusive, aspectos da transcendência, tiveram que enfrentar repressões que essas mesmas pessoas se impuseram, porque viram que seu desejo era muito forte, ou viram que o caminho para a salvação eterna exige um compromisso, às vezes, extremamente forte. Então, será que isto corresponde ao self que Jung pensou? Eu, às vezes, tenho dúvida. E aí tem um outro aspecto que eu penso. Jung não foi um exemplo, ele pessoalmente, de integração do self, porque ele teve uma vida, em termos amorosos, conjugais, bastante perturbada. Inclusive também ele trazia muitas perturbações envolvendo tanto a relação com seu pai quanto com sua esposa. Não foi bom o vínculo conjugal que ele teve, na medida que ali havia uma simultaneidade ou aquiescência de uma vida conjugal, talvez eu possa dizer a palavra múltipla, que para padrões cristãos seria de algum modo questionado. Mas isso também não nos salva Freud, porque Freud nunca resolveu sua questão com seu pai. Eu não vejo isso. A questão do complexo de Édipo fala disso. E a sua necessidade de falar de sexualidade em alguns temas, de algum modo também, não deixa de falar dele. Aquilo que você propõe como teoria, você vai estar sempre pensando em você também. Então, parece que, teoricamente, a pergunta que essa pessoa me faz teria a seguinte resposta: a saída para todo o processo analítico, seja
no modelo psicanalítico freudiano, seja na psicologia junguiana, na análise junguiana, poderia se dizer, seja em qualquer outra vertente que pense numa psicologia do inconsciente, vai estar no caminho de uma integração de todos os âmbitos da personalidade, de modo a que a pessoa consiga estar bem consigo mesmo e com a sociedade, prevalecendo inclusive ali os objetos de amor. Então, se ela consegue isto, e acho que isso vai além de uma frase do Freud que disse que a saúde psicológica estaria na capacidade de amar e trabalhar, eu acho que ele reduziu muito. Acho que isso é pouco, tá? Eu penso que é mais além. Porque quando Freud diz amar e trabalhar, ele não fala nos vínculos que são necessários para que as pessoas próximas estejam participando desse processo do amar e trabalhar. Ou seja, da forma que Freud coloca, não dá para dizer que seja algo em que o ambiente esteja satisfeito com ele. Então, se não é algo que garanta isso, eu acho que também não chegou muito longe, não. E o self do Jung parece muito bacana ao dizer aquilo, teoricamente muito bonito, mas o próprio Jung não alcança isso. E quando a gente vê o empenho de pessoas que lutaram muito para efetivamente serem melhores, a gente vê que não é fácil. Então, esta integração do ego em Freud, sabendo lidar com tudo, ou essa integração do self em Jung, também que resolve tudo, isso é uma meta, não vou dizer estratosférica, mas é um caminho, um direcionador. E, na verdade, o grande trabalho que nós temos é ajudar a pessoa que vem com sofrimento, com questões, com dúvidas, que vem não conseguindo definir uma caminhada minimamente harmônica perante todas as questões que surgem na civilização, ajudar essa pessoa a reequilibrar isso, encontrando um caminho satisfatório. Um caminho satisfatório não vai ser da perfeição. Eu sempre lembro essa história de alguns santos, que se você olha a vida deles, eles não atenderam a esses requisitos. Que na verdade estavam fazendo sempre encarando situações difíceis e lidando com isso e encontrando saídas que reduziram a dor, a intranquilidade, conseguiram um mínimo de harmonia. E sabe por quê? Porque o ambiente não é controlável. Um ser humano só pode controlar a si mesmo, e olhe lá. Então, todos esses caminhos propostos pelos campos variados da psicologia, de uma ilusão, de um ideal que vai se realizar, vai estar bem, você está no campo da impossibilidade. É como acreditar que se nasceu para estar sempre feliz, seja feliz. Não é por aí. A verdade é que você vai encontrando saídas que te deixam bem para cada situação daquelas, e você encontra uma homeostase em que, de algum modo, você está conseguindo lidar com tudo que aí vem. Porque você não tem como evitar uma guerra, uma peste, uma doença em você, uma doença em alguém da família,
uma agressão de um sujeito por motivo qualquer, um assalto, você reduz às vezes os riscos, uma ofensa indevida, uma falta de compreensão do outro, você está sempre sendo atingido. Uma infidelidade qualquer de uma outra pessoa com você, uma deslealdade, uma decepção com alguém de quem você esperava muito e não vem. Então esses caminhos vão ser extremamente, eu não vou dizer a palavra solitários, mas voltados para si mesmo e aprendendo a lidar bem com tudo que acontece em torno. Eu gosto sempre de lembrar uma frase que é daqueles, são os sufis, acho que é da Pérsia, sufis. Tem uma frase lá de um daqueles sufis que diz o seguinte, que o importante é você, em qualquer lugar em que você esteja, você não ser aquilo que aquele ambiente te impõe, mas você consiga estar ali. Então, o estar, você está sempre tendo que estar em lugares mais variados, mas você não deve se deixar contaminar. E isso, contemporaneamente, tem um aspecto assim interessante para a gente pensar, porque nós vivemos nessa sociedade atual, nesta atual até pleonasmo, né? Mas na sociedade nós vivemos hoje como? Tendo que conviver com instituições que muitas vezes querem nos perverter. É evidente, por exemplo, a universidade no campo das relações humanas, ciências sociais, ela quer perverter todos que ali chegam. A mídia quer perverter. As imagens que são propostas, elas são falseadas porque elas querem induzir alguma coisa. Então, o ambiente, ele está sempre te atingindo, ele é nocivo, ele quer te desviar do rumo em que você está. As agressões vêm de todos os lados e às vezes você nem percebe que são agressões, porque é usada a sedução. Hoje em dia, com a tecnologia da informação, tornou-se muito mais fácil ainda que antigamente seduzir. Não é à toa que estamos aí numa sociedade de viciados em imagens. As imagens pulam na imaginação das pessoas. Vemos hoje esse predomínio da imagem usada, manipulada, produzida para seduzir. Essas imagens saltam das máquinas e querem nos invadir. Mas não são só imagens. As palavras enviesadas, usadas em modos de subterfúgio, de falseamento, também querem induzir. Então, manter um self, alcançar um self integral, ou conseguir um ego equilibrado, às vezes vira um desafio tremendo. E se você não tem bom discernimento para lidar com tudo que te atinge, você pode sucumbir e, olha, até um super-ego castrador pode não te proteger. E um self integrado pode mostrar que não está tão integrado assim. Ele pode também sucumbir, porque talvez a maior força que exista na sociedade venha da sedução, por palavras, por imagens, por promessas. Então, o aspecto moral talvez seja hoje o ponto central de todo o tratamento no campo das neuroses. Como entra a moral aí? É bastante difícil a moral entrar aí, porque a própria moral vem sendo
propagada como um falseamento de uma suposta verdade melhor. Então, a moral tradicional, por exemplo, é vista com preconceito. Como assim você não tem direito de experimentar tudo o que o seu corpo lhe permite, por exemplo? Então, alguém vai questionar e diz: como você não pode se beneficiar de tudo que a tecnologia pode lhe prometer? E os discursos nesse sentido não faltam. Onde fica a moral? Então, o único caminho que talvez hoje tenhamos para encontrar dessa integração do ego em Freud, do self em Jung, seja a partir da dor. Quando a pessoa não suportar mais a dor de suas escolhas, talvez ela possa reconhecer que a questão talvez seja, acima de tudo, moral. Moral, mas que moral é essa? Uma moral que não é só argumentativa, que é vivencial. Porque a moral argumentativa, você pega aí qualquer coisa que qualquer filósofo existencialista tenha dito e está tudo bem. Não é isso. Uma moral que venha das próprias vivências, que te diga qual é a verdade nas tuas vivências. E aí você pode confrontar nessas vivências a tua dor, a tua grande falta, o perdido, o inalcançável. O inalcançável são os ideais pautados em ilusões. O perdido é a realidade que se deixou perder, ou os objetos de amor que se deixou perder. Eu creio que era isso que eu tinha para dizer a partir dessa questão colocada por essa pessoa. Muito obrigado, né? Hoje estou num espaço diferente. Eu costumo fazer os meus vídeos olhando para que os meus seguidores possam ver aí plantas, escutar passarinhos, escutar cachorro latindo. E hoje não, estou no meu escritório, então um pouquinho diferente. Desculpem aí por estar mudando o local, mas foi uma situação especial. Não é. Então esse o lugar é um pouco diferente. Então é meu escritório. E estamos disponíveis para atendimentos psicanalíticos, formação de profissionais, atendimentos também de casais, que tem vindo muito, né? Casal. No final do vídeo estão os nossos contatos. Obrigado, até a próxima.